seguir cenas do próximo capítulo e a gente continua aqui dando esse passeio, porque tá legal, né? Muito agradável, clima bacana, paisagem bonita, ainda ver a matemática aplicada, aí sim é mais legal ainda, não é? Então vamos lá na aula 33.2 fazer aquela revisada dos assuntos estudados. Segue com a gente, bora ver. Função logarítmica na sua terceira parte. E na terceira parte da função logarítmica, nós vimos o seguinte: primeiro, a estrutura da função. E aí na aula nós destacamos o seguinte, que você, aluno, já deve ter percebido que toda função ela é estruturada a partir do f de x. Beleza, o f de x então é como se fosse a base da função. Lembrando que esse f de x é o mesmo que o y. O que muda é a nossa aplicação. Aqui no nosso caso a aplicação é o logaritmo. Então nós temos lá que a função f de x é igual ao logaritmo de a de x na base a. Que a gente também chama de lei de formação, Isso. né? Ou seja, a lei do logaritmo que é essa, né? Log de x na base a. E esse a tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Ele tem que ser sempre maior que zero, positivo e operante. E diferente de 1. E ainda não pode ser 1. Não É isso pode mesmo. ser 1. Então, na nossa retinha, vamos lembrar, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1. E a gente sabe que pode ser todos os valores entre 0 e 1 e maiores que 1. Não pode nem o 0, não pode nem 1, tá bom? E aí o aluno que não lembra, tá? Porque que não pode ser 1? Porque o 1 na potência, se eu levar qualquer expoente, vai dar sempre 1. E aí nós teríamos uma contradição no gráfico, né? Que ia ficar sempre no 1 e ia ficar uma reta. Constante. Paralela ao eixo X. E o valor numérico, máquina de calcular. O que a gente faz? Substitui o valor da incógnita pelo valor numérico desejado. Beleza. Muito fácil. Muito fácil. Também lembramos agora a parte gráfica, né? A gente estudou, a gente construiu, foi muito legal. E o gráfico da função é só uma função, tá? O gráfico da é que é tanta função em função da função que a gente até repete. O gráfico da função logarítmica, ele é definido de acordo com o valor da base A, como sempre, né? O A é quem comanda se é crescente ou se é decrescente. Isso. Se o A é maior do que 1, a nossa função ela é crescente. E observe um detalhe da função crescente, tá? Ela vai pro rumo de lá, ó, lá pro rumo de lá do primeiro quadrante e vai tendendo para lá, para cima. Do lado e do de lado cá. de cá, no quarto quadrante, ele vai, né, para baixo, sempre se aproximando do eixo Y, Mas nunca tocando vai nele. tocar. Vai passar ali por um beicinho de pulga, mas não toca. Agora, se ela é decrescente, o meu A, essa base, está entre 0 e 1, por exemplo, que a gente fez aí, né? 1 sobre 2, 0,5. Lembrando que nem toda fração nos indica que é decrescente, né? E ele também é a representação aqui da nossa torre Eiffel, ó. Não toca no eixo Y nunca, jamais. Passa sempre no ponto 1 e 0. 1 para X, 0 para Y. E aí, claro que dentro dessa característica bacana de crescimento e decrescimento, você, só de olhar para a função, você já sabe se ela está crescendo ou decrescendo. Mas passar no ponto 1 e 0 é tradição. Isso. Tem que passar. Faz o seguinte, para ficar melhor mesmo. Para ficar faz legal. Faz os dois, a exponencial e a logarítmica. E observe os detalhes que vão diferenciar um do outro. Né? Primeiro detalhe interessantíssimo, na exponencial nós pegamos para o domínio menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Na logarítmica, como ela é a inversa, ao invés de jogar esses números no domínio, joga na imagem. Ah, professor, mas por quê? Porque se você jogar menos 2 no domínio, eu vou ter lá logaritmo de menos 2 na base 3, vamos colocar base 3, ou na base 2. E aí tem uma situação. Lembra que no logaritmo, o logaritmando não pode ser negativo? Tem isso mesmo, né? Tem isso. Então não vai ter como você jogar e descobrir um valor. Por isso que joga no domínio. Se você não quiser jogar na imagem, não quiser jogar na imagem, aí você faz o quê? Pega as potências da base. E aí joga vai te auxiliar bastante, né? É isso que você vai ter que fazer agora nas atividades de sala. Tá com você. Além disso, também aquele desafio que a gente lançou e a gente volta com todas essas correções. Até já! E
que vamos, continuamos aqui nesse ambiente muito legal, mas a gente precisa trabalhar, né? Vamos procurar um banquinho agora para resolver com eles a É hora de questão. sentar, colocar a mão na massa e praticar as atividades de sala. Vamos lá? Olha lá. Na atividade de sala, vamos tirar as dúvidas, se preciso for. Então, vamos, de começo, classificar as funções, né? Na questão de número 1, em crescente ou decrescente. Então, para fazer essa análise, nós temos que olhar para a base. A base, né? Vamos colocar aqui a restrição, né? A gente tem que o f de x, ou seja, y igual a f de x é igual ao log de x na base a. A gente já sabe, né, que se essa base, esse a for maior que 1, ela é crescente. Se esse a estiver entre 0... Opa! Boquinha aberta para o maior, então entre 0 e 1 ela é decrescente, certo? Tá ao contrário, não? Tá ao contrário. Maior que... Não, maior que 1 crescente, entre 0 e 1 decrescente, certinho. Os sinais para lá. Oh, hoje tá meio difícil. E maior que 1 e entre 0 e 1. Achei que você estava falando do crescimento e o decrescimento. Beleza, beleza. Vamos analisar agora. Então, quem manda, quem comanda é a nossa base. Então, quem é o A aqui? O A é 4. O A é 4. Tá entre 0 e 1 ou maior que 1? É maior do que 1. Então, crescente. Agora, vamos ver. F de x igual a log de b na base 0,5. Quem é o meu A? 0,5. Entre 0 e 1, então ela é decrescente. E agora? Agora tá um pouquinho diferente. G de x, pode isso, Arnaldo? Pode. F de x, G de x, H de x. Pode qualquer coisa. uma função que depende de x. Aqui a nosso A é 9 sobre 3. A fração, ela é decrescente. Não, professor Maurício, Não? mas 9 dividido por 3 é quanto? É 3. Só tá disfarçado. Atenção, cuidado. Então ela é crescente. Pegamos a galera nessa, né? Quem é o nosso A aqui? 1 sobre 5. E quanto é 1 sobre 5? 0,2. 0,2. 0,2 é o mesmo que entre 0 e 1 ou maior que 1? Entre 0 e 1. Então aqui ela é decrescente. E aqui, quem é a nossa base? Não tem não. Não tem não? Tem não, base. Mas é log de 10 na base? 10. Então meu A é 10. Então nesse caso aqui ela é? Crescente. Crescente, né? Beleza? Beleza. Tudo bem? Umas crescentes, outras decrescentes. Muita calma nessa hora, muito cuidado quando a gente tem uma fração que nem sempre é um número decimal. Às vezes pode ser uma fração que gera um número inteiro. Certo? Certinho. Beleza? Ótimo, né? É só identificar, classificar, então muita alegria, muito simples, muito fácil. Vamos para a questão de número 2? Para construir o gráfico da função logarítmica abaixo, os professores Maurício e Lucy usaram a operação inversa, que é a função exponencial. Então tá lá, x é igual ao logaritmo de 16 sobre 625 na base 2/5. Marque a alternativa que representa essa inversão. Então é só inverter? Isso. Então é só fazer aquele processo, né? Esse elevado a esse igual a esse. Então eu tenho que 2/5 elevado a um expoente x é igual a 16 sobre 625. Só observar aí qual delas que atende a minha condição. 2/5 elevado a x é igual a 16 sobre 625, a letra E. Tranquilo, né? Beleza. Muito legal, muito bacana. Agora vamos construir gráfico. Que máximo! Bora ver! Construa o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Na base 2, né? E aí, vamos lá? A gente já sabe que aqui a minha base é? Maior do que 1. A base é 2, ou seja, ela vai ser crescente, né? Base maior que 1, resultado, uma função crescente, certo? Certinho. E aí, é claro que como foi dada a imagem, é isso que a gente vai fazer, né? Vamos fazer pro primeiro e aí a gente já deduz os demais, pode ser? Pode. Então vamos lá, eu vou ficar com log de x na base 2 igual a quem? Menos 2. Menos 2. Então vou fazer aquele processo ali, né? Esse elevado a esse igual a esse. Então eu tenho 2 elevado a menos 2
igual a x. Como que a gente faz se a gente tem 2 elevado a um expoente negativo? Inverte a base. Aqui é como se tivesse 1, né? Isso. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a um expoente agora 2. positivo, né? Igual a x. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Então o meu primeiro x vale 1 quarto. Então se o negativo deu uma fração, o positivo vai dar o inverso dessa fração. 4. Beleza. Se elevar a menos 2 dá 1 quarto, se eu levar a 1 vai dar o próprio 1 meio. 1 meio, o próprio número, né? Ou seja, aqui a gente vai ter o inverso que é 2. Já sei que passa no valor 1 e 0, então pronto, né? Nós só fizemos 1 e com isso a gente deduziu os resultados dos outros valores do domínio da função que está sendo esperada aqui. Beleza. Certinho? Beleza, beleza. Então fizemos os parzinhos agora, né? Quem é 1 quarto? 1 quarto é mais ou menos não, é 0,25. É metade da metade. Isso. E quem é 1 sobre 2? É metade. Então aqui é mais ou menos 0,25 e aqui é 0,5. Mais ou menos que eu digo é na hora de marcar aqui, né? Que aqui a gente não está com a precisão, né? Mas vamos lá, 0,5 e 0,25. Então vamos lá. Quando o x é 0,25, o meu y é menos 2. Então, meu ponto é aqui. Quando o x é 0,5, o meu y é menos 1. Ai, professores, como é que vocês fazem isso tão rapidinho, tão simplesinho, parece? Gente, é prática, tá? Com o tempo vocês vão praticando aí, vão ficando mais feras aí na construção do gráfico. Quando o x é 1, o y é 0, né? Porque passa sempre no ponto 1 e 0. Isso. x2. O y é 1. x2, o y é 1. x4. O y é 2. Então, vamos à construção da nossa curva da função. Nunca toca no eixo y e segue o rumo crescendo aí. Valeu? Valeu. Muito bom. Muito bom. Bonito, lindo, maravilhoso. Certo, né? Bacana? Tranquilo, né? Tranquilíssimo. O legal é vocês fazerem aí, que aí vocês vão criando prática na construção do gráfico, tá? Vamos lá então no Se Liga no Enem, qual é a perguntinha da aula de hoje? Vamos lá, Juiz de Fora, Minas Gerais, Universidade Federal, bora ver. A figura abaixo é um esboço no plano cartesiano do gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x numa base n. Supondo que a abscissa do ponto A é igual a 9, é incorreto afirmar que... Abscissa quer dizer que o valor de x para o A é 9? Isso, aí é interessante que vocês lembrem. Olha só aqui, uma questão de vestibular. Ele está falando de gráfico, função logarítmica, mas a pergunta dele está baseada num ponto que, se você não lembrar, você vai ter dificuldade para responder. Olha só o que ele falou. Supondo que a abscissa do ponto A é igual a 9. Se não lembrar o que é abscissa, já era. A abscissa vai fazer o quê? Vai ficar batendo cabeça aqui com o quê? E é assim que é a preparação de um aluno para um vestibular. Chegou no ponto em que ele não consegue resolver, significa que essa varetinha aí, ela está presa, aí está difícil de tirar. Vai tirando outras varetinhas que pode ser que essa daí fique liberada. No sistema que nós usamos, o sistema pega varetas, aquela que você vai fazendo as mais fáceis. Beleza, já sabemos que a abscissa é o ponto X, é o ponto marcado no eixo X. Então tá lá, ó. Já temos uma coordenada nos pontos, não é? 9... Esse ponto A aqui a gente já sabe que a coordenada dele é 9 para x e 2 para y. Ajuda bastante, né? Ajuda porque se é uma função logarítmica, eu posso jogar no logaritmo e achar o valor do x? Posso, né? Na verdade, o x já foi dado, o valor do n, que é a base aqui no caso, né? Isso. Não, mas de cara aqui, o professor Maurício está pedindo a incorreta, né? Então aí, de cara, eu já sei, ó, pelo meu exercício anterior, olha a posição do gráfico. Eu já sei que a minha função é crescente. Beleza, f de x é crescente, tá certo, né? A abscissa de b é igual a 2? A abscissa de b é igual a 2? Vamos analisando aí, né? Vamos lá, a letra C, f de x é menor que 0 para todo x pertencente a 0 e 1? F de x é menor que 0 para todo x pertencente a 0 e 1. 0 para x, 1 para y, né? Claro que sim, né? Não toca o eixo y, então, com certeza,
ela é sempre aí menor que zero nesse caso, né? Ela não toca o eixo Y, certo? Certinho. Tá, outro detalhe aqui, né? A base N, vamos na letra A, é igual a 3? Vamos fazer essa transformação para ver? Vamos. Olha lá, eu sei que eu tenho aqui, né? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Log de x na base N igual a Y, né? Porque o meu Y e meu f de x é a mesma coisa. Aqui eu não tenho valor de x e aqui eu não tenho valor de Y, é só substituir, né? Então eu tenho log de x, que é 9, numa base N que eu não sei quem é, igual a 2, desculpa. Estou indo na resposta ali já. Igual a 2. Vamos fazer a transformação? Vamos. Vamos lá. N elevado a 2 é igual a 9, né? Então, N elevado a 2 é igual a 9. Qual número é elevado ao quadrado que dá 9? 3. Ou, se quiser melhor, Tira a raiz, né? A operação inversa da potência é a raiz quadrada. Então, N é igual a 3. Ah, então beleza. Então, já sei a base. Agora eu já sei que o meu N vale 3. Então, a letra A também tá certo. Correta, né? Na letra B, ele fala que a abscissa de C é igual a 1. Observe que o ponto C é aquele ponto que corta o eixo X. E onde que corta o eixo X? No ponto 1 e 0. Beleza, tá certo também. Então, a abscissa de C é 1? Claro que é. A abscissa é o valor de X, tá certo também. Então, vamos lá, letra D. A abscissa de B é igual a 2? B é igual a 2? Não temos como afirmar, né? Não dá para saber, né? Porque deixa eu ver, se jogar ali a gente tem, na verdade, temos como sim. Dá 3. A gente já sabe que a base é 3? Porque vai ficar log de 3. Vamos resolver para ver? Vamos lá, vamos aqui no cantinho, né? Então, não, vamos aqui embaixo dessa aqui, vamos lá. A gente já sabe a nossa base. A nossa base é 3, né? O nosso Y aqui, eu tenho log de x na base n igual a Y, né? Isso. Não, só para transformando, né? Quem é o meu x? Eu não sei, né? O meu x, eu não sei, é a abscissa que está perguntando aqui, né? Então deixa x. Quem é a base? A base é 3. E quem é o y? A gente já sabe que é 1, porque o ponto B, eu já sei que ele é alguma coisa em x, e né? E 1 para y, certo? Então, olha lá, vamos transformar 3 elevado a 1 igual a x. Ou seja, x é igual a quem? 3 elevado a 1 é 3, então x igual a 3. Então, a abscissa do ponto B vale 3 e não 2. Então, é a única que está incorreta. Aqui ficava bem notável para o aluno, porque é o seguinte, se eu tenho aqui a minha base 3, é notório que as minhas abscissas sejam potências de 3. De 3, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, isso mesmo, né? Beleza, beleza, olha que legal, né? Essa questão do Enem bem, vamos dizer assim, uma questão bem completa, porque numa questão só a gente fez uma análise enorme, né? Fez uma revisão. Revisão da aula. Verdade. Numa questão só. Beleza, então vamos ao Brincando com os Números e dar o resultado daquele desafio. Olha lá, no Brincando com os Números perguntava assim, né? Muitos vão errar. Onde é que tem 2 zeros? 2, 7, 2 zeros. É legal a estrutura dos números, professora, porque alguns deles já têm uma estrutura meio que no plural e outros não. Isso, por exemplo, e aqui é pura interpretação de texto, né? O 2 ele já tem, né, a sua escrita no plural. O 7 não. Então 2, 7, vai ser 2, 7. Né? Porque é um 7 só, não é 2 setes. Na letra B também tem 2 7, né? Beleza, 2 7. Agora eu quero 2 zeros. Tá no plural. 2 zeros. Então a alternativa correta é a letra C. Muito bem, interpretação de texto, você tem que ver singular e plural aplicado à matemática, né? Olha que legal! Sempre a gente consegue e procura trazer essa maneira interdisciplinar para a gente estar trabalhando várias questões com vocês, vários quesitos aí, tá joia? Legal, encerramos as funções. Agora eles estão dizendo glória, glória a Deus. Encerramos as funções, né? A gente tem ainda uma aula aí de quiz revisional, temos avaliação, mas a unidade
a de 3, ela vem com uma outra roupagem, outros assuntos, tá? Mas eu acredito que foi de grande valia, né? Muito aprendizado sobre as funções, muitos gráficos representados de maneira diferente. E não esqueça que a Torre Eiffel é uma função logarítmica. Certo? Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau, tchau.